Lembrando ainda que quem não me segue no Instagram, me siga lá, é fael.portinari. Então, vamos começar o relato. Olá, eu sou a Patrícia e vou contar o que aconteceu comigo. Eu tenho 42 anos e moro em um interior, de novo, e moro em um interior da Serra de Ibiapaba, no Ceará. Eu sou viúva. Vivo com a minha mãe, com meu filho adolescente e uma filha de 7 anos. A minha mãe tem 79 anos e moramos em um sítio que o meu pai deixou. Eu e minha mãe somos sensitivos, ou melhor, vocês conhecem como pessoas médium. E eu sou médium desde pequena e a minha mãe também. A minha mãe, quando tinha 7 anos, ela viu 2 lobisomens. Só que um deles era branco como a neve de olhos azuis e o outro era negro como a escuridão. Bem, ambos brigavam. Só que o branco matou o outro lobisomem maligno, olhou para minha mãe e depois o saiu arrastando o corpo do outro mata dentro. Bem, e esse ano foi a minha vez de ver um lobisomem albino. E tudo começou no mês de abril. Bem, quando todos de casa estávamos dormindo, eu e a minha mãe ouvimos uivos ao longe. E então sentimos uns arrepios na espinha. Bem, só lembrando que somos sensitivos. E a minha mãe disse que ia olhar as crianças para ver se elas também ouviram aquilo. Então, eu pedi para que a minha mãe ficasse ali e que eu fosse ver isso. E então eu saí do quarto, porque eu e a minha mãe dormíamos no mesmo quarto. Fui até as crianças e vi que eles não acordaram. Eu voltei e falei que estava tudo ok. Eu peguei a espingarda, que era do meu pai, e fui para a sala e fiquei junto com a minha mãe. E nós ficamos esperando o outro uivo para sabermos se aquilo estava perto do nosso sítio. E foi quando ouvimos. E este uivo estava bem próximo. Bem, eu sou uma mulher muito corajosa para defender os meus filhos. Eu pedi para minha mãe olhar os meninos que eu iria lá fora. E a minha mãe só pediu para que eu tomasse cuidado. Assim que eu saí, a minha mãe fechou a porta e eu andei pelo terreiro. Aquela noite era noite de lua cheia. Então dava para ver direito até o limite do nosso sítio. E ali, um pouco mais à frente, perto de uma mata, eu ouvi uns grunhidos de vários animais juntos. Então andei mais uns metros e foi depois de uns pés de mangas que eu vi 3 lobisomens brigando. Antes de me aproximar do lugar, eu via todo aquele alvoroço. Porém, eu achava que se tratava de algum outro animal. Eu fiquei ali aterrorizada. E desses 3 lobisomens, 2 eram negros. E eles estavam perdendo a luta para um lobisomem albino que era muito maior que os 2. E esse lobisomem tinha os olhos azuis. Bem, eu tenho que admitir que ele era muito forte. Porém, parecia que ele queria evitar matar os outros que partiam para cima dele com muita fúria. Eles continuaram brigando, e foi aí que eu vi que o albino estava um pouco ferido. E no impulso, com um tiro, eu acertei no ombro do lobisomem maligno, e ele olhou para mim com muito ódio. E então ele partiu para cima de mim. Porém, o lobisomem albino que estava ali perto não deixou. E com um golpe com a pata, ele acertou o lobisomem maligno. E muito sangue jorrou do seu pescoço. Mesmo ferido, ele ainda conseguiu fugir com o outro lobisomem da luta. Então, após o perigo ter passado, o albino olhou para mim e saiu andando mata adentro. Eu voltei para casa e a minha mãe logo perguntou o que houve porque ela disse que ouviu aquele tiro. Bem,
Eu disse para ela o que vi e contei toda a história. E ela ficou muito admirada, porque entre aqueles lobisomens havia um albino que salvou a minha vida. Bem, contei para ela que havia atirado em um deles. Também contei que o lobisomem albino não deixou que o outro me atacasse. E depois que ele viu que o perigo havia passado, ele olhou para mim com um sorriso satisfeito e logo entrou para a mata. Bem, uma coisa que eu percebi era que o lobisomem albino estava muito ferido na barriga. E a minha mãe disse que se o espírito dele morrer, aquele espírito volta para o mesmo lugar de onde ele iniciou, desde os seus antepassados. A minha mãe pediu para os seres de luz que cuidassem do albino. E mesmo com a agitação, nós fomos dormir. Porém, antes disso, eu dei uma boa olhada nos meus filhos. Ao amanhecer, nós estávamos tomando café. E foi quando ouvimos lá na porteira do sítio um bater de palmas. Eu pedi para o meu filho mais velho ir olhar quem era. E ele voltou dizendo que lá havia um homem pedindo água. Bem, eu falei que iria levar água para aquele homem. A minha mãe ficou na porta apenas olhando. E quando me aproximei dele, eu senti algo muito estranho. Então, eu dei a água, ele bebeu e me agradeceu e foi embora. Mas antes dele sair, eu notei sangue na blusa dele perto da barriga. E imediatamente, os meus guias espirituais me falaram que era ele, o lobisomem albino. E eu senti um arrepio ao ouvir aquilo. Bem, enquanto ele ia embora, eu gritei para que ele esperasse. Ele parou, mas permaneceu de costas para mim. Bem, eu disse para que ele não tivesse medo, porque eu senti algo por dentro muito bom sobre a pessoa dele. A minha mãe logo apareceu da porta e o chamou para entrar e comer um pouco e também descansar. E aquele homem olhou para mim e disse: "Você quer que eu entre em sua casa?" E eu respondi: "Olha, moço, por que não? Afinal, você salvou a minha vida ontem, não foi?" Ele olhou meio espantado. Então, ele me acompanhou até em casa. Tomou um banho, almoçou e depois eu cuidei dos ferimentos na sua barriga. A minha mãe o interrogava e perguntava quem era ele. E à medida do que a minha mãe perguntava, ele respondia tudo com muita veracidade. Para mim, era uma verdadeira honra ver um verdadeiro albino na minha frente. Aquele homem perguntou para a minha mãe se ela já tinha visto algum lobisomem albino. E ela disse que sim, quando era criança. Então, ele sorriu e disse que veio pelo seu olhar. Perguntei o seu nome e ele disse que se chamava Francisco. Também perguntei o que ele estava fazendo ontem à noite. Bem, ele abaixou a cabeça e a minha mãe se aproximou dele e o abraçou. E foi aí que ele começou a contar a sua história. E ele disse o seguinte: "Olha, eu estou aqui para desmascarar uma irmandade chamada Casa Mãe, que foi fundada no Rio de Janeiro, e ela fica próxima de uma reserva ambiental. Porém, eles sequestram crianças, mas somente meninas, para assim criarem do modo que essas bruxas quiserem. Essas bruxas, elas preparam uma poção e dão para as meninas beber. E assim que elas bebem, elas esquecem todo o amor pela mãe e pelo pai. E eu sei disso porque aconteceu mesmo com uma menina chamada Veridiana. Ela foi criada por uma bruxa chamada Bia. E também foi sequestrada por essa irmandade, chamada Casa Mãe. E a líder dessa irmandade se chama Nandiala. E essas bruxas dão essas poções para essas crianças tomarem todos os dias, até que elas esqueçam
todo o amor por sua família. Olha, eu sei também tudo sobre essa Irmandade Casa-Mãe. E vou desmascarar essas seitas de bruxa e canes do inferno que fazem parte dessa Irmandade. E dentre essas bruxas, existe uma chamada Jaqueline, e ela atrai homens através de grupos de WhatsApp para fazer um feitiço de amarração. Ela pede o nome completo do homem, dizendo que vai colocar no altar de proteção que ela tem. E então, ela faz um feitiço de amarração poderoso para que esse homem deixe tudo para trás e ir atrás dela no Rio de Janeiro. Bem, e foi como aconteceu com um rapaz de Cuiabá. Ele deixou toda a sua família para trás para ir atrás dessa Jaqueline no Rio de Janeiro. E desde o dia que ele saiu de casa, ele simplesmente desapareceu. Nunca mais foi visto. Bem, depois que aquele homem explicou para a gente toda aquela história, a minha mãe disse que já tinha ouvido falar dessa Irmandade Casa-Mãe e confirmou tudo o que ele disse. Eu fiquei muito espantada e perguntei para a minha mãe por que ela nunca havia me dito aquilo. E ela respondeu que não sabia que um albino iria desmascarar aquela Irmandade maligna. Bem, depois que aquele homem contou um pouco da sua vida, a minha mãe o abraçou e eu também dei um abraço nele. Ele pegou a sua mochila e antes de sair de nossa casa, ele pediu para que nós nos cuidassem, pois nós éramos pessoas de bom coração. Eu fiquei muito emocionada porque eu não sabia que existia uma pessoa dessas que arrisca a própria vida para andar por aí salvando os outros e desmascarando irmandades de bruxas e lupinas do tipo cane. Pois esse tipo de lupina, que são as canes, elas também fazem parte dessa seita maligna. Bem, eu enviei este relato para o seu canal, pois eu sei que é o melhor para se tratar desses assuntos. E foi por isso que eu mandei para você, Fael. E espero que você coloque este relato no ar para salvar outras vidas dessa Irmandade Casa-Mãe, pois essa é uma Irmandade maligna. Boa noite. Bem, galera, este foi o relato de hoje. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e lembrando que hoje... Olá, Fael. Estou aqui para relatar uma coisa que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu morava em um interior chamado Angical. E ali eu tinha um senhor muito estranho como vizinho. Bem, apesar de estranho, ele era muito simpático. E morava sozinho em uma casa grande e tinha a fama de ser um macumbeiro ou um bruxo. E isso começou desde quando ele tinha 20 anos. Bem, as pessoas dizem que quando ele tinha 20 anos, ele recebeu um presente de um amigo, o livro de São Cipriano. Porém, era um livro bem diferente do que conhecemos hoje em dia. Pois naquele livro, naquela versão mais antiga, tinha de tudo. Bem, em uma noite de lua cheia, ele saiu de casa correndo em alta velocidade. E eu, com a minha curiosidade, acabei indo atrás dele. E chegando lá, eu me escondi atrás de uma árvore e percebi que ele estava em uma clareira. E ali, em meio ao mato, ele começou a ler aquele livro maldito e a fazer um tipo de oração. E depois de algumas horas, aquele senhor, que era um homem simpático, começou a se debater e a se transformar em um monstro aterrorizante. Eu comecei a correr para casa e aquela criatura logo percebeu. E então, aquilo acabou me seguindo. Porém,
Com muita sorte, eu consegui entrar em casa e fechei todas as portas e janelas da minha casa. Os meus filhos ficaram assustados com aquilo. E depois que eu contei para minha esposa o que acabara de acontecer, ela acalmou os meus filhos. Bem, depois daquele dia, eu e a minha família nos mudamos de local. E então fomos morar em uma cidade grande. E posso dizer que eu nunca mais vi aquele senhor. E também nunca mais duvidei do livro de São Cipriano e muito menos de lobisomens. Muito tempo depois, eu vim a comprar o livro de São Cipriano capa preta. Porém, uma coisa que eu percebi é que o livro era muito diferente do livro que aquele senhor possuía. Mas mesmo assim, eu percebi que nessa nova versão do livro de São Cipriano tem de tudo. Feitiços de amarrações, de amor, de destruição, de pactos e muito mais. Porém, eu não fiz nenhum feitiço desses. Eu guardei o livro em um local onde ninguém podia pegar. E somente eu tinha acesso. Bem, essa história pode parecer meio boba, mas acreditem, aconteceu mesmo. Boa noite. O que eu vou contar aqui aconteceu comigo quando eu arrumei um emprego em um shopping no ano de 2002. Bem, eu estava trabalhando na administração do shopping que fica na cobertura. E todo dia, na hora de ir embora, sempre depois das 22 horas, todos os funcionários estavam cansados e todos queriam tomar o elevador até o piso térreo ou a garagem. E com isso, o elevador sempre ficava lotado. Às vezes, dava 4 viagens até todo mundo conseguir descer. E eu, como sempre tive pressa, eu nunca esperava o elevador chegar. E descia pela escadaria. E ninguém nunca vinha comigo. Eu sempre era o único nas escadas na hora de ir embora. Bem, eu não achava estranho. Então, eu nunca perguntei nada e ninguém nunca me falou nada. E eu só achava que estavam todos cansados demais para descer as escadas. Bom, já fazia 3 meses que eu estava lá. E sempre na hora de ir embora, lá ia eu pela escada. Num certo dia, eu estou descendo e escuto passos vindo lá de cima. Então, eu logo pensei: finalmente alguém percebeu que as escadas são muito mais rápidas do que os elevadores. E então, eu não pensei nada demais sobre aquilo. Bem, e assim a vida continuou. Nos outros dias, eu continuei descendo as escadas e às vezes os passos apareciam. E nunca eu vi quem era. E nunca tinha uma hora ou dia certo. Ou talvez o que me fazia pensar que era alguma outra pessoa. Até que um dia eu notei que depois que eu saí das escadas e bati a porta de metal, que era uma dessas portas de metal contra incêndio que sempre batem quando a gente passa por elas e fazem um grande estrondo. Percebi que ninguém saiu depois. Eu continuei andando devagar, na curiosidade de ver quem era que descia as escadas, só que ninguém saiu. Eu fui andando por toda a extensão do corredor e nada. E olha que era um corredor bem grande. Porém, ninguém saiu. E se fosse alguém que estava indo para a garagem, teria que sair da escadaria que vinha lá de cima e entrar na escadaria que ia para a garagem, pois são separadas. E aquilo me deixou curioso. E nos dias seguintes, eu descia as escadas esperando os passos aparecerem para ver quem era, e nada.
e nenhum barulho a não ser os meus próprios passos. E depois de 2 semanas, eu finalmente ouvi os passos na escadaria e resolvi ir mais devagar para ver quem era. Só que no que eu diminuía o meu passo, o outro passo misterioso começava a ir mais rápido e de repente começou a correr. E no que eu ouvi o barulho do outro passo correndo, eu disparei escadaria abaixo. E no que eu cheguei no piso térreo, em frente à porta de saída, o som do outro passo estava vindo do lance de cima, logo depois que a escada virava. Eu abri a porta e me joguei para fora e saí correndo. E no meu desespero, eu vi o homem da limpeza e passei por cima dele e nós dois fomos para o chão. Eu olhei para a porta fechada, esperando ela se escancarar e sair alguma coisa ou alguém lá de dentro, mas nada saiu. E a porta continuou fechada. O homem da limpeza era um senhor com uma idade já avançada, com seus quase 70 anos, e era um dos funcionários mais antigos do shopping. E depois que eu saí de cima dele e o ajudei a se levantar, ele viu como eu estava ofegante e com os olhos arregalados olhando para a porta. E nada, ninguém saía por ela. Então, aquele senhor pegou no meu ombro e logo falou: "Filho, as escadas não são um bom lugar para você ficar brincando." Então eu falei que só estava indo embora e estava com pressa, e por isso tinha descido correndo. Ele olhou no meu olho e falou: "A escadaria não é um bom lugar para você, e você não deve brincar nela." Eu perguntei por que as escadas não eram um bom lugar para mim. E ele simplesmente me olhou e soltou uma risadinha feito essas de pai de santo de televisão. E falou: "Elas não são lugar para você, meu filho. Você só precisa saber disso. Agora vai para casa." Ele continuou com a vassoura dele pelo corredor. Bem, eu achei aquilo muito estranho e fui para casa. No dia seguinte, eu estava com a coragem renovada e a minha curiosidade era maior que o meu medo. E o dia todo, sempre que eu tinha que descer ou subir, eu ia pelas escadas. Só que agora elas estavam com gente subindo e descendo o tempo todo. Mas na hora de ir embora, havia aquela multidão em frente do elevador. Bem, eu olhei para a escada e lá estava ela, me esperando vazia, fria e silenciosa. Então, eu abri a porta, coloquei a cabeça lá dentro, dei uma olhada e nada, nenhum barulho. E lá fui eu descendo num passo normal, nem devagar e nem rápido, com o coração batendo rápido, a boca seca e ouvindo atento a qualquer barulho. Mas eu desci a escada inteira e nada, nenhum barulho. E no dia seguinte a mesma coisa. E assim foi por mais uns dias. E depois de quase um mês do ocorrido, eu já tinha até esquecido tudo. E já descia as escadas como se nada tivesse acontecido. Até que um dia, lá estava eu descendo a escadaria relaxado e desatento. Mas de repente, logo ouvi um tofe. E no que eu ouvi o barulho, o meu coração disparou. A minha boca secou e um comichão correu pelo meu corpo inteiro. Mas logo depois veio outro tofe. E assim continuava o mesmo barulho. Parte de mim falava para que eu corresse, mas a minha curiosidade foi muito maior. E a única coisa que eu consegui fazer foi me agarrar no corrimão para não sair correndo. E assim, os outros passos começaram a ficar mais rápidos. E no que eles chegaram no lance de cima do que eu estava, do outro lado da parede,
O meu coração logo foi para a boca. O meu corpo inteiro gelou. E eu não sabia se era o ambiente que estava gelado ou se era só o meu corpo. Mas parecia que eu estava num cubo de gelo. A minha respiração parou. E tudo isso só de ouvir o barulho no lance de cima. Eu pensei, é agora. E seja o que for, vai aparecer agora. E no que o barulho chegou na esquina, tudo apagou. Eu só me lembro de ter ficado tudo escuro e um silêncio mortal. Eu não via nada. E o pior é que eu não sentia nada. Parecia que eu estava dormindo. A minha cabeça estava acordada e eu estava começando a entrar em pânico. E depois de um tempo, eu comecei a sentir tudo novamente. As minhas costas estavam frias e a minha cabeça doía atrás. E um brilho começou a aparecer bem devagar. Só que não era centralizado. Ele parecia vir de todo lugar. E foi quando eu logo notei o que estava acontecendo. Eu estava deitado na frente da porta, do lado de fora da escada. E o frio nas costas era do chão de mármore. E a luz nos olhos era a luz de um ambiente que os meus olhos estavam começando a captar aos poucos. E quando eu consegui, eu me levantei meio zonzo e sentei num banco que tinha perto. A dor atrás da cabeça era tão forte que parecia que alguém simplesmente havia me jogado de lá. E que quando eu caí, eu atingi o chão com a cabeça. Bem, como eu tinha parado lá, eu não tinha ideia. Eu só sei que eu estava no segundo andar quando tudo aconteceu. Olhei no relógio e não fazia nem 5 minutos que eu havia saído do escritório. Mas para mim, pareceu quase 1 hora o tempo que eu fiquei apagado. Basta dizer que eu nunca mais desci as escadas na hora de ir embora. Um dia, eu encontrei o homem da limpeza e ele falou para mim num tom meio sarcástico. Eu falei que as escadas não eram lugar para você? Outra coisa estranha foi que eu nunca falei para ninguém o que tinha acontecido lá, mas ele sabia. E quando eu comecei a tomar o elevador, o pessoal do escritório olhava para mim com uma cara de finalmente tomou juízo. Porém, eu nunca falei disso com ninguém de lá. E ninguém nunca me falou nada sobre aquela escadaria, a não ser o homem da limpeza. E tudo que ele falou foi o que eu coloquei aqui no relato. Bem, eu nunca cheguei a ver o que era que fazia o barulho, mas o que aconteceu foi o suficiente para matar a minha curiosidade. E agora eu sei o significado daquela expressão que diz: a curiosidade matou o gato. Boa noite. O que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 14 anos. Hoje eu tenho 20. Bem, não foi alguma coisa muito assustadora, mas foi tão estranho que eu jamais vou esquecer. Era um verão e uma prima minha que mora no Rio de Janeiro havia me chamado para ir passar as férias com ela em um acampamento do interior do Rio. Bem, eu não me lembro o nome da cidade. E como fazia tempo que eu não via ela, eu topei. O acampamento ficava em um lugar maravilhoso, perto de um lago e cheio de árvores por todos os lados. Era tudo muito lindo. O único problema eram os insetos, principalmente pernilongos e borrachudos. Numa noite teve uma festa ao ar livre e eu acabei levando muitas mordidas de mosquitos nas minhas pernas e nos meus braços. E ainda estava coçando muito. E antes de ir dormir, eu tentei amenizar um pouco meu sofrimento passando alguma loção. Mas ainda estava difícil para dormir.
Bem, eu acabei conseguindo dormir, mas acordei lá pela 1 da manhã, com os braços e as pernas coçando para valer. Só que eu tinha esquecido a loção no banheiro, que era no andar de baixo do chalé. Meio sonolenta ainda, eu levantei da cama e estava garoando já fazia algum tempo. Bem, estava bem frio para uma noite de verão. E quando eu desci para o primeiro andar, a porta estava aberta. E quando eu olhei lá fora, eu fiquei chocada. Tinha um homem encostado na grade da varanda que tinha lá do lado de fora. E ele estava olhando para a chuva. Ele estava de costas para mim, então não dava para eu vê-lo direito. E mesmo estando um pouco abaixado por estar encostado na grade da varanda, ele era muito alto. E a cabeça dele encostava em um pequeno varal que algumas garotas tinham improvisado lá fora. A parte estranha disso tudo é que mesmo parado bem na minha frente, era muito difícil de enxergar ele. Eu tentava ver os detalhes dele, ombro, braços, mas os meus olhos quase que deslizavam para o lado. Era quase como se ele não quisesse ser visto. Mas o que me chocou no começo era que ele era um homem e esse acampamento proibia expressamente a presença de homens ou garotos nos chalés das meninas, e vice-versa. Eu estava um pouco assustada com o que ele poderia querer ali, mas apesar de tudo, eu consegui juntar coragem para perguntar o que ele estava fazendo ali. Ele não falou. Ele simplesmente rosnou. Aquele rosnado soava um pouco ecoado e distante, mesmo ele estando quase do meu lado. E eu nunca tinha ouvido um rosnado como aquele em toda a minha vida. Eu abri a minha boca novamente para pedir que aquilo fosse embora. Mas ao invés disso, outra coisa aconteceu. E ele então se virou. A noite estava muito escura, mas a parte da frente dele estava mais escura ainda. E o rosto dele parecia de um enorme cão da raça pastor alemão. Eu não conseguia ver direito, mas a silhueta denunciava que ele era uma criatura humanoide. Ele continuou rosnando e vinha se inclinando na minha direção. Então, de repente, uma onda de medo tomou conta de mim, e eu rapidamente falei: "Sangue de Jesus tem poder!" Com o coração batendo a mil, eu corri para o banheiro e me tranquei lá dentro. Eu não sei porquê, mas eu estava com muito medo dele, mais do que o normal. E quando eu voltei, a porta ainda estava aberta, mas aquela coisa já não estava mais lá fora. Porém, quando eu passei em frente à porta, o meu coração gelou. O varal estava um pouco desarrumado. Fora isso, não parecia que tinha havido ninguém lá. Só que tinha. Embaixo do varal estava um pouco desarrumado. Havia 2 pegadas. A madeira do chão estava toda molhada da garoa, menos aquele lugar que estava seco, na forma de 2 patas muito grandes, como as de um urso. E era como se a criatura que estava lá estivesse lá desde antes da chuva começar, apenas olhando lá fora, esperando alguém. Antes de subir, eu olhei para o chão da varanda e vi que tinha feito algumas pegadas com a água da chuva, de quando eu tinha saído antes e depois quando eu saí novamente. Mas não tinha nenhuma pegada perto de onde estavam aquelas 2 marcas secas no chão. Bem, eu não quis ficar lá nem mais um pouco. Só entrei, fechei a porta e subi correndo para a minha cama. Na madrugada, eu fui acordada por alguns uivos. Até chamei as minhas amigas, mas quando elas acordaram, os uivos pararam. Olha, eu só posso dizer que a criatura que eu vi
Era com certeza um lobisomem. Mas até hoje, eu ainda não entendi direito o que aconteceu naquela noite. Já era tarde, estava escuro e chovendo, e talvez eu nunca vou esquecer aquela sensação de que alguma coisa estava ali à minha espreita. E também eu nunca vou me esquecer do som daquele rosnado, ou da impressão de estar olhando para algo que simplesmente não queria ser visto. Boa noite. Olá, tenho um relato para contar aqui para o canal. Isso foi uma coisa muito estranha e incrível que me aconteceu. Eu não tenho ideia do que era. Esse fato me deixou mais curioso do que com medo ou preocupado. E até hoje não sai da minha cabeça. Eu nunca falei nada para ninguém sobre aquele fato, pois eu tenho certeza de que ninguém acreditaria de tão fantástico que foi. Um dia como qualquer outro, eu acordei de manhã cedo para trabalhar e fui preparar o café da manhã. E enquanto o pão era esquentado, a água para o café fervia e o leite das crianças esquentava. E eu resolvi pegar o jornal. Fui até a porta da frente e o cachorro foi junto comigo. Então abri a porta e ainda estava aquela penumbra da manhã, nem claro e nem escuro. Eu achei o jornal e fui pegá-lo como sempre faço. E no que eu estou chegando perto, eu vejo no meio do quintal, entre as plantas, uma cabeça. Não podia ser uma cabeça. Eu achei que era o sono ainda. Mas aí, eu vi ela se mexendo e realmente era uma cabeça. Porém, não era de gente, e nem de nenhum bicho que eu já havia visto antes. Parecia um pouco com a cabeça de um macaco, mas toda preta e sem pelo algum. E era do tamanho de uma bola de futebol. Ela começou a virar para um lado e para o outro, como se estivesse estudando o terreno, vendo o que tinha em volta. Eu achei que estava sonhando e que ainda estava na cama. Mas eu não podia estar sonhando, pois sabia que não estava. E também eu tinha consciência daquilo. Eu realmente estava vendo uma cabeça preta no meu quintal. Então, parece que o cachorro também percebeu ela. E então, ele começou a latir. Aquela cabeça olhou para nós e eu vi aqueles dois imensos olhos vermelhos que ocupavam quase todo o rosto dela. Ela abriu a boca como se estivesse rosnando e mostrou aqueles dentes marrons. E quando o cachorro chegou um pouco mais perto, aquela cabeça simplesmente afundou no chão e desapareceu. Eu não acreditava no que tinha visto. Eu fui até a sala da casa, acendi a luz do quintal e voltei lá para fora. O cachorro estava feito louco procurando pela cabeça. Eu fui até onde ela estava, mas não tinha mais nada lá. Nenhum buraco, nenhuma depressão, simplesmente nada. Eu deixei aquilo de lado e voltei para a cozinha. E quando cheguei lá, a minha esposa já estava lá com as crianças. Então tomei o meu café da manhã e fui embora trabalhar, e sem falar nada para ninguém sobre o que eu tinha visto no quintal. E quando eu voltei do trabalho, o quintal estava uma bagunça só. Eu entro dentro de casa e o cachorro estava preso lá dentro. E quando ele viu a porta abrindo, ele saiu correndo para o quintal e começou a cavar. Os meus filhos falaram que ele fez isso o dia inteiro. E por isso é que o quintal estava todo revirado. E o cachorro estava preso dentro de casa. Depois de 3 dias, o cachorro finalmente parou de cavar o quintal e nunca achou nada. Bem, eu não sei o que era aquela cabeça, mas eu sei que eu não imaginei aquilo, já que o meu cachorro ficou louco tentando achar ela também. O meu cão foi a única testemunha daquele fato fantástico. Tem momentos que eu fico imaginando o que poderia ser aquilo.
Porém, eu não consigo chegar a nenhuma explicação lógica. Será que era um demônio? Ou algum ser de outra dimensão? Boa noite. Então, vamos para o primeiro relato de hoje. O lobisomem de Figueira, no Paraná. As pessoas me chamam de louco. Os mais ponderados dizem que sofro de estresse pós-traumático, e é uma condição bem específica, em que o indivíduo pode desenvolver alguns traços alucinógenos para suprir e explicar eventos traumáticos. Mas eu sei o que eu vi, sei o que passei, e sei totalmente e conscientemente o que houve. E se vão acreditar em mim ou não, isso só o tempo pode dizer. Bem, era uma noite de domingo de 1998. Nós estávamos no sítio dos meus pais, na cidade de Figueira, na região oeste do estado do Paraná. Naquela época, víamos para cá todos os feriados prolongados. Era uma forma de passarmos um tempo juntos e de reunirmos a família. No sítio tinha uma grande casa com vários quartos e salas. Era uma casa linda, com varandas grandes e de vista para o nascer do sol nas montanhas. Naquele ano estava tipicamente frio na região serrana do município, e por conta disso também estava bastante frio na nossa propriedade. Mas isso de maneira alguma nos impediria de repetirmos as tradições familiares. Uma de nossas tradições mais comuns era de em toda noite de Sexta-feira Santa, após uma missa noturna, acendemos uma fogueira na frente da casa para contar histórias de terror. Acontece que naquele dia em especial já acordamos com uma notícia péssima, pois soubemos por meio de um telefonema que um dos nossos parentes, no caso, um tio meu, havia se acidentado enquanto vinha para o sítio. Bem, não tínhamos muitas informações, só que não havia sido muito grave e que ele ficaria internado no hospital local para observação e que por conta disso ele não poderia vir passar a noite conosco. Além disso, o hospital precisava que um parente viesse para ajudá-lo e acompanhá-lo. E eu, por ser um dos sobrinhos mais velho e um dos poucos com habilitação, acabei sendo mandado para ajudá-lo, pois era mais novo e mais forte, e poderia ajudar o meu tio a se locomover para tomar banho e fazer os exames. Além disso, eu naquela época já trabalhava como técnico de enfermagem, e por conta disso era o mais recomendado para este caso. Cheguei no hospital de Figueira, ainda na mesma manhã, pois a distância do sítio até o hospital não era tão grande, era coisa de 5 ou 10 quilômetros apenas. A única coisa que dificultava mesmo era a locomoção, por conta da estrada sinuosa e esburacada. Quando cheguei, os médicos me informaram que o acidente do meu tio havia sido na estrada que dava acesso ao sítio, e que devido às pancadas sérias na cabeça, ele estava em um tipo de estado de choque, e que por conta disso ele poderia não estar falando coisa com coisa. Expliquei a eles que eu era técnico de enfermagem e que entendia bem o quadro e que teria bastante paciência e o trataria da melhor forma possível. Quando vi o meu tio naquele quarto com vários curativos e gesso nos braços e pernas, o meu coração apertou. Engoli a seco e me aproximei. O meu tio me reconheceu na hora, começou a chorar e começou a repetir enquanto chorava: meu sobrinho, eu achava que nunca mais ia ver ninguém.
Ele só chorava e repetia isso. Repetia vezes e vezes, e era quase como se ele de fato estivesse em algum tipo de transe. Ele repetia cada vez mais alto. Eu, vendo que ele estava sem controle, chamei a enfermeira e pedi que ela ministrasse um calmante para ele poder descansar e dormir. E assim, a boa enfermeira fez, e o meu tio dormiu à tarde e um bom pedaço da noite. Acabou fazendo os exames de raio-x e tomografia dormindo, o que só ajudou os médicos. Bem, já eram quase 3 horas da madrugada, quando meu tio acordou novamente. Desta vez aos prantos e gritando e chorando muito, murmurando e dizendo que o demônio estava caçando para terminar o que começou. Foram necessários 4 homens fortes e mais eu para poder contê-lo. Optei por levá-lo para tomar um banho, tendo em vista que, segundo os exames de raio-x, nenhum osso havia se partido e todas as escoriações eram superficiais. Quando o despi para colocá-lo embaixo do chuveiro, o que vi era absurdo. As marcas em seu corpo não eram características de acidente de carro. Eram arranhões e trios como se fossem feitos por garras ou um tridente. Aquilo nem de longe parecia ser algo fruto de um acidente de carro. Ele ainda continuava repetindo baixo, e o demônio havia vindo para buscá-lo, para terminar o que começou. Eu perguntei o que era e quem era, mas ele nada respondia. E só dizia que o demônio estava aqui. Repetia que sentia o cheiro e a presença daquela criatura. Neste momento, o meu tio começou a farejar o ar como se fosse um cachorro. E esse tipo de comportamento já passava dos extremos de estresse pós-traumático e beirava a insanidade de um paciente com quadro avançado de esquizofrenia. Bem, só que aí eu ouvi algo correr do lado de fora do hospital. Era alguma coisa incomum e parecia ser muito pesado. E não demorou muito e ouvi gritos de pessoas do lado de fora e disparos de armas de fogo. Me distanciei do meu tio e fui até a porta para ver do que se tratava. Vi alguns médicos passarem correndo, gritando no corredor de baixo. E em seguida, passando atrás deles um vulto grande do que parecia um tipo de animal. Corri de volta para o quarto e desliguei o chuveiro. Enrolei o meu tio no lençol e fui caminhando com ele devagar em direção à saída de trás, para levá-lo para o estacionamento. Pois seja lá o que fosse aquilo, poderia fazer mal a mim e ao meu tio. E mesmo ele não estando em seu estado de juízo normal, de certa forma, poderia ser uma pessoa que o tentou matá-lo no acidente na estrada e estaria voltando para terminar o serviço. Bem, corremos para o meu carro. E estávamos até bem próximos. Mas foi aí que vi sair da porta da frente do hospital aquela criatura grande de pelos negros. Ele derrubou a porta com um impacto, e com isso vários pedaços de vidro fincaram em seu corpo, o fazendo uivar e urrar de dor. Enquanto com as patas grandes e desajeitadas, ele removia os vidros a grosso modo. Eu posso jurar neste momento que o meu tio parou em minha frente, se virou na direção da criatura que estava ali e ficou estático o observando. A sua respiração estava ofegante e os seus batimentos altos. Um som esquisito de ossos se quebrando saía dele. E enquanto aquele bicho o olhava da sacada do hospital,
sirenes da polícia já eram ouvidas. Eu fiquei ali, vendo meu tio querido se transformar em fera. Tentei agarrá-lo no esforço de o trazer à forma humana, mas aquilo me agarrou com a sua grande mão, e os seus olhos eram amarelos, e presas enormes saltavam de sua boca. Eu senti o beijo gelado da morte. E foi quando os reflexos azuis e vermelhos começaram a aparecer. Cães da vizinhança latiam e uivavam, denunciando que o mal estava por perto. A outra criatura que estava no hospital saiu correndo em retirada, e levando com ele o meu tio. E eu fiquei ali, desacordado até os paramédicos aparecerem. E mesmo com o depoimento de mais de 20 sobreviventes, por falta de provas como câmeras de segurança, nós fomos classificados como caso de estresse pós-traumático, síndrome do pânico e histeria coletiva. Bem, o caso foi registrado como chacina e cobrança de contas por parte de gangues, e anos depois foi arquivado. Mas eu sei da verdade, e sei que em algum lugar o meu tio ainda vive. E muito embora agora viva com um corpo de lobisomem, ou sabe-se lá do que. Bem, este é o meu relato, e é real. Boa noite. Bom galera, este foi o relato de hoje. Se você gostou, deixe o like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo relato. Boa noite.